Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Paulo, sou professor de Física e hoje vou conversar com vocês a respeito da corrente elétrica. Para a gente falar sobre corrente elétrica, nós vamos precisar de algumas informações iniciais, alguns conceitos básicos. Nós vamos iniciar pela definição. O que é exatamente uma corrente elétrica? Bom, a corrente elétrica ela é definida como um movimento de elétrons, né? Para que esse movimento de elétrons ocorra, é necessário que entre os pontos de um fio condutor exista uma diferença de potencial. Em outras palavras, né? A corrente elétrica ela só existe quando existe uma diferença de potencial. E, nesse caso, nós temos que considerar a seguinte situação. Nós temos aqui na figura um exemplo de um condutor onde os elétrons são representados por essas bolinhas brancas. Vocês podem observar que as setas indicam a direção para onde esses elétrons se movimentam. No caso, cada elétron aqui se movimenta para a direita, para a esquerda, se movimenta para cima, para baixo, alguns na diagonal ascendente e outros na diagonal descendente. Então, a gente pode observar que esse é um tipo de movimento desordenado, né? É um movimento em que os elétrons se movem de maneira aleatória, mas executando uma espécie de movimento vibratório. Esse tipo de movimento é chamado de movimento browniano. Ele acontece constantemente no interior dos condutores. Mas se nós pegarmos esse mesmo condutor e entre as suas extremidades nós estabelecermos uma diferença de potencial, dentro deste condutor se cria um campo elétrico. E o campo elétrico tende a orientar a movimentação dos elétrons. No caso, o movimento seria apenas em uma única direção. E é o que acontece, por exemplo, na figura 2. Nós temos aqui uma série de elétrons e todos se movem para a direita. Nesse caso, o campo elétrico é responsável pela orientação do movimento desses elétrons. Então, aqui o movimento não é desordenado, ele é um movimento ordenado. Então, nesse caso, nós temos uma corrente elétrica. Tá? Bom, uma vez definida a corrente elétrica, nós vamos falar de algumas características que são importantes da corrente elétrica. A primeira delas é a intensidade, que nós vamos representar pela letra I. A intensidade ela é uma grandeza numérica. Ela mede a taxa do fluxo de elétrons através de uma seção reta do condutor. Então, na figura, aqui nós temos uma série de elétrons representados por essas bolinhas cor-de-rosa, né? A direção do movimento está representada por essas setas azuis. Então, observem que todos os elétrons se movem em uma única direção. E no centro da figura, nós temos uma área de seção transversal. Nesta área de seção transversal, alguns elétrons estão passando numa certa quantidade ou num certo intervalo de tempo. E então, essa quantidade de elétrons que passam na unidade de tempo representa a taxa desse fluxo. E essa taxa pode ser determinada pela razão entre a quantidade de carga que atravessa a seção na unidade de tempo, ou seja, ΔQ sobre ΔT. Tá? Bom, uma vez que a intensidade é a razão entre carga e tempo, né, ela tem uma unidade já definida no sistema internacional. No caso, a carga em Coulomb e o tempo em segundo. Então, a unidade de intensidade é Coulomb por segundo, que foi chamada de ampere em homenagem a um físico francês. Tá? Bom, o ampere ele é, na realidade, uma unidade de medida muito grande. Né? Então, é muito comum a gente utilizar submúltiplos do ampere. E esses submúltiplos são frações do ampere. Nós temos as mais usuais, o miliampere, que vale 10 a menos 3 ampere, né, que é a milésima parte do ampere, o microampere, que é 10 a menos 6, né, o nanoampere 10 a menos 9 e o picoampere 10 a menos 12. Todos são frações do ampere. Tá? Essas unidades elas são utilizadas com bastante frequência.
tá? Mas especificamente o miliampere e o microampere são as mais usadas. Bom, é importante também que a gente saiba determinar o sentido da corrente elétrica, né? Como esses elétrons se movimentam, em que direção eles se movimentam. Então, nós temos duas considerações a fazer. No primeiro caso, nós temos o que a gente chama de sentido real. O sentido real é o movimento executado pelos elétrons no interior de um condutor. Nesse caso, os elétrons vão sempre do negativo para o positivo. Tá? Então, aqui na representação, nós chamamos o potencial mais baixo de polo negativo e o ponto onde o potencial é mais alto de polo positivo. E os elétrons vão se mover do polo negativo para o polo positivo. Desta forma, o sentido real da movimentação dos elétrons no interior do condutor nos dá o sentido da corrente, ou seja, o sentido real, né? Que é sempre do ponto de potencial mais baixo para o ponto de potencial mais alto, ou seja, do polo negativo para o polo positivo. Mas nós temos também o que a gente chama de sentido convencional, tá? Que seria o movimento dos portadores de carga positivos, caso eles se movessem. Então, nesse caso, o movimento seria do polo positivo para o polo negativo, né? Então, esse sentido ele vai do ponto de potencial mais alto para o ponto de potencial mais baixo, ou seja, do polo positivo para o polo negativo. Este sentido convencional ele é o mais usado, é visto e é trabalhado com mais frequência na maioria dos problemas. Bom, é importante também que a gente saiba os tipos de corrente. Basicamente, existem dois tipos de corrente. Tá? Primeiramente, falaremos sobre a corrente contínua. É aquele tipo de corrente em que os pontos de potencial mais alto e mais baixo estão fixos. Não há variação, eles não mudam de posição. Então, nesse caso, os elétrons se movimentam de maneira contínua em um único sentido, sempre de um polo para o outro. Então, um exemplo desse tipo de corrente é que é produzido, por exemplo, nas pilhas e baterias. Tá? Nas pilhas e nas baterias, os pontos de potencial mais alto e mais baixo estão fixos. E por estarem fixos, os elétrons se movem sempre do polo positivo para o polo negativo. Tá? E esse movimento, sendo um movimento constante, um movimento contínuo, faz com que a gente possa representar a corrente contínua através de uma curva característica em um gráfico de corrente versus tempo. Nesse caso, a curva característica que representa a corrente contínua é uma reta paralela ao eixo do x. Tá? Outro tipo de corrente é a corrente alternada. Nesse tipo de corrente, os pontos de potencial mais alto e mais baixo mudam periodicamente de posição. E os elétrons executam, na realidade, um movimento vibratório de vai e vem. Esse movimento de vai e vem alterna periodicamente o sentido do deslocamento dos elétrons. Então, nesse caso, existe uma periodicidade, né, na mudança do sentido. Logo, a gente deve entender que numa corrente alternada existe uma frequência, né, de corrente. Bom, no caso da corrente alternada, a curva característica dela é representada por uma senoide, tá certo? Que representa um movimento periódico. Além da corrente alternada, agora é importante também que a gente consiga especificar quais são os efeitos que essa corrente elétrica produz. Nós temos quatro efeitos importantes. O primeiro deles é o efeito fisiológico. Tá? No caso, quando a corrente elétrica passa no corpo humano, os tecidos musculares eles sofrem contração. E essa contração ela pode desencadear reações que vão desde uma leve sensação de formigamento e podem levar, inclusive, até a morte. Tá? No caso, a corrente elétrica ela sempre passa através do nosso corpo em direção à Terra. Então, por isso, é muito importante, quando você está fazendo qualquer tipo de atividade elétrica, você mantenha os pés e as mãos isolados,
não é? Então, isso é uma questão de segurança. Caso isso não aconteça, a corrente elétrica pode passar pelas suas mãos, passar pelo seu corpo, e caso ela passe pelo coração, ela pode provocar uma contração muito intensa e provocar paradas respiratórias, inclusive levar à morte. Outro efeito importante é o efeito químico. Todas as vezes que a corrente elétrica passa em soluções eletrolíticas, ela provoca reações químicas. Um exemplo importante é a eletrólise, né, que é feita com a água. 2 eletrodos são introduzidos na água, ligados a uma bateria, geram um campo elétrico e a corrente passa através da água. Quando essa corrente passa na água, ela gera reações químicas que liberam ou que quebram as moléculas de água e liberam o oxigênio e o hidrogênio. Tá? Um outro efeito importante também é o efeito magnético, né? Todas as vezes que a corrente elétrica passa através de um fio condutor, ela gera em torno desse fio um campo magnético, né? Observe que nos ímãs naturais, esse efeito, né, não é provocado pela corrente, mas sim pela estrutura do material. Os ímãs normalmente são materiais ferromagnéticos, né, e conseguem atrair pequenas partículas. Mas nós podemos construir também ímãs artificiais, né, como é o caso, por exemplo, dos guindastes, né? Todas as vezes que a corrente passa através desse fio, ela gera nesse guindaste, no caso, no eletroímã, ele gera um campo magnético e esse campo magnético é capaz de atrair metais. Tá? E ainda temos o efeito térmico ou efeito Joule. Esse efeito térmico ou efeito Joule é a elevação de temperatura que o fio condutor sofre quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Então, todas as vezes que a corrente elétrica passa através desse fio, ele gera esse efeito de aquecimento. Tá? Bom, a medida da corrente elétrica ela deve ser feita através de aparelhos. E o aparelho que a gente utiliza para fazer a medição da corrente elétrica são os chamados amperímetros, né? E esses amperímetros eles são ligados nos circuitos elétricos de tal forma que eles sejam percorridos por essa corrente. Quando a corrente elétrica passa através dos amperímetros, os aparelhos conseguem registrar a intensidade de corrente, né? Então, nesse caso, a representação desses dispositivos é esta que a gente apresenta aqui. Tá? Essa figura representa um amperímetro em um circuito elétrico. Bom, existem alguns amperímetros que são capazes de fazer a leitura de correntes extremamente baixas. Eles são muito sensíveis. E, nesse caso, esses amperímetros são chamados de galvanômetros. Tá? E a simbologia que se utiliza é essa que a gente apresenta aqui. Tá certo? Bom, essas são as informações iniciais acerca da corrente elétrica. Nós vamos dar sequência neste assunto num outro vídeo, tá? Que a gente vai apresentar num outro momento, numa outra oportunidade. Por hora, né, eu estou deixando aqui todos os meus contatos, né, tanto os institucionais como pessoal. Tá? Quero agradecer a todos pela atenção e deixar aqui um até breve, até uma próxima oportunidade.